Nesse vídeo, eu vou fazer uma comparação entre duas das maiores distribuições de Linux que tem aí disponível e que são usados como base para as chamadas distribuições baseadas, que eu gosto de chamar de agregadas, que são o Arch Linux e o Debian. Eu não gosto de fazer vídeos desse tipo, né, de comparação de sistemas, porque isso aí pode despertar o lado retardado de muitos usuários que tem por aí, que não conseguem entender que uma crítica construtiva seja dada para melhorar o produto e entendem que essa crítica construtiva é motivo de chamar já a pessoa, né, que deu a opinião de ela é nazista, você não usa Linux, não sabe porra nenhuma, puta que pariu. Em vez de entrar numa discussão sadia, com argumentos válidos, não, já parte logo para o xingamento, mas isso é coisa que acontece, fazer o quê, né? E no caso como eu falei assim, das distribuições agregadas, elas serem baseadas tanto no Arch quanto no Debian, se você vier aqui no site do DistroWatch, você vê já tem uma centena aqui, dentre as 3 milhões que já tem aí disponíveis, a maioria dessas aqui é tudo baseado no Ubuntu, Debian, Arch, Fedora, aí vai lá, FreeBSD, Slackware, mas esses aí são, dá para contar nos dedos das mãos aí, as disponíveis, pelo menos nessa listagem aqui. E infelizmente, ou felizmente, né, pelo menos as distribuições baseadas, elas servem para divulgar o Linux para outros usuários aí que normalmente só querem mesmo usar a máquina, sempre se preocupar com configurações e tal, porque as baseadas, o que elas têm de basicamente é isso. Quem desenvolve acha que o usuário só precisa disso, enche a distribuição de programas e outras coisas aí, aparência e tal, que o desenvolvedor, né, entre aspas, acha que o usuário vai precisar no dia a dia, e tira, então, o trabalho do usuário de fazer com que instale seus próprios programas e coisa e tal. Beleza, tudo válido. O problema é que a maioria dessas distribuições não agregam nada no desenvolvimento do sistema. Algumas poucas conseguem fazer algum tipo de ferramenta própria para, por exemplo, instalação de driver NVIDIA ou AMD, uma instalação assim mais automatizada e sistema de backup para quando tiver alguma ziquezira aí no sistema você poder voltar um ponto anterior tal. Mas isso tudo pode ser implementado pelo próprio usuário com ferramentas que já tem aí, mas isso aí depende não, demanda um pouco de aprendizado por parte do usuário e a maioria deles não querem isso. Já se sentem muito frustrados usando o Linux porque o Windows está caro de ter ou está difícil de rodar no hardware que tem. Então, com esse vídeo eu vou fazer uma comparação básica entre os sistemas. Eu não vou aqui dizer quem é melhor do que quem, apenas eu vou apresentar alguns fatos em relação a 6 itens, né, como instalação e tal, e a gente depois aí, e assim o usuário vê o que melhor vai se adequar ao uso dele. Então vamos lá. Primeiro de tudo, instalação. A instalação dos dois, eles basicamente eles se comparam. Mais o do Debian, se você for baixar lá no Debian ou no Arch, a interface de instalação ela é de texto. Então você tem aqui a tela do Debian, de instalação do Debian, e a do Arch, mas em termos de praticidade de instalação, o do Debian se sobressai em relação ao Arch. Inclusive aqui, nessa instalação de texto do Debian, você pode fazer o particionamento manual do disco e aquela coisa toda, e aqui no Arch já é mais complicado, você não consegue fazer de forma direta, você tem que fazer, ou tem um disco só para ele, que aí você usa logo o disco inteiro, vão mandar mensagem para mim ou comentários dizendo que isso não é verdade, mas é verdade. Para você fazer uma instalação personalizada, você teria que fazer o particionamento manual, e isso não é algo assim prático de fazer para o usuário que está entrando no mundo Linux. O cara, se ele se dispuser a aprender um pouquinho, ele consegue sem problema nenhum. Mas a maioria da turma que vem no mundo Linux, ele vai na onda dos outros, olha, instala isso daqui, que é a melhor opção para você. Aí quando pega uma tela dessa aqui, o cara peida. Aí você tem opções, por exemplo, de instalação gráfica, usando Live USB, né, que aqui você tem o Debian com Gnome, com XFCE, com ele com KDE e outras ISOs. Isso aqui sim tem uma instalação gráfica de verdade. Ou você pode, no caso do Arch, você usar o Manjaro ou o Endeavor, que é o Arch, né, com interface gráfica, mas com cada um com as suas ferramentas próprias aí de uso. Mas, no fundo, é baseado no Arch, então a funcionalidade é basicamente a mesma.
E nesse você tem a opção de live USB, em que você dá boot na máquina, experimenta, vê qual é, e se você gostar, você instala, e aí sim você pode fazer aquela instalação personalizada usando a interface gráfica sem problema nenhum. Próximo item, pacotes. Os pacotes do Arch e do Linux, eles são diferentes entre si. No Debian são arquivos Deb, né? No Arch são arquivos ZST, e ambos trabalham com repositórios próprios, né? O Debian tem lá seus repositórios, e o Arch, além do repositório oficial, você tem esse repositório aqui, que é o AUR, que é mantido por usuários né, e contribuintes do sistema, e que isso aqui tudo é feito via compilação. Não são binários prontos para fazer a instalação. Você precisa fazer a instalação, você tem que instalar um recurso chamado Helper, que é o IA e o Paru. Tem vídeo aí no canal que mostra como é que se faz isso aí, e esses programas, a partir desses códigos, desses fontes que tem aqui, que os próprios usuários preparam bonitinho já para você fazer a compilação na sua máquina e instalar sem problema nenhum, estão disponíveis aí para qualquer um fazer a instalação. Nem sempre dá certo, né? Fazer o quê? Mas você também tem os repositórios que eu recomendo por último, que seria o Flatpak e o Snap. Esse, então, mais por último ainda. O Flatpak você tem basicamente os programas mais populares e mais novos das distribuições aí, e o Flatpak, o modo de instalação é igual para todo mundo, já que no Debian, por exemplo, o gerenciador básico, o gerenciador de linha de comando do Debian é o apt, e no Arch é o Pacman, ou o EI, se tiver colocado um helper. E, em comparação dos pacotes, todos eles têm a mesma função, né? Dar os melhores programas, o mais atualizados possíveis para o usuário, mas no Arch os pacotes são mais atualizados, né, do que no Debian. E o Debian usa pacotes que tem assim, um pouco abaixo do que é mais novo e um pouco acima do que é menos novo, né? Porque o Debian o Debian preza pela segurança e estabilidade, e o Arch ele preza rapidez e desempenho. O próximo item seria sei lá não, update. Para quem tem banda larga com restrição de uso mensal, ou então uma conexão de baixa velocidade, realmente o Arch é mais difícil de ser usado, porque por ele ser uma distribuição rolling release, quer dizer, ele não tem distribuição, ele não tem uma versão Arch 1, 2, 3, 4, 5, igual tem o Debian, que é Debian 8, 9, 10, 11 e outras aí. As atualizações vão sendo disponibilizadas ao longo do tempo de uso da distribuição. E isso faz com que o sistema tenha praticamente atualizações todos os dias. Aí quem tem toque, né, que gosta de deixar o sistema sempre atualizado, aí vai lá ficar procurando todo dia se tem atualização no sistema, pode acabar, se tiver uma banda reduzida, né, em termos de franquia, vai acabar gastando a sua banda mais com atualizações do sistema do que o sistema dá de uso diário para ele na máquina. Já o Debian não. O Debian ele tem lá as suas atualizações pontuais, e conforme vão fazendo atualizações de sistema, você tem lá que o kernel, não, a versão do Debian ela vai avançando. Ela, por exemplo, começa com 13.0. Essa aqui agora, depois da última atualização, desde a instalação lá em agosto, foi agosto? Acho que foi. Seria etc. Até hoje, tá aqui. Agora é a 13.1. Foram só uns 800, 900 megas de atualizações. Isso contando programas como o Google Chrome e outras coisinhas aí, depois da instalação do sistema. Já o Arch não. O Arch, depois que, por exemplo, num exemplo básico meu aqui, que eu fiz uma clonagem da minha instalação do Arch para colocar o Debian nesse disco de 500 GB, quando eu precisei colocar de novo o Arch por conta de umas coisas aí que eu tive que fazer, com 10 dias de diferença entre a criação do clone e a instalação direta no disco, teve só 2 GB de arquivos de atualização para baixar. Então, é aquela situação. O usuário tem que pesar, então, se vale a pena. Se bem que o Arch, de um modo geral, ele é mais rápido do que é o Debian na mesma máquina. Mas esse lance da atualização, o usuário tem que ficar de olho para ver qual é a melhor opção para ele. O próximo item é o
kernel. Kernel é a base do sistema, de qualquer sistema operacional, aí, seja ele Android, macOS, Linux, Windows e coisa e tal. E é normal, quando você faz atualização de kernel, você perder certas funcionalidades que o kernel anterior tem. E tem gente que acha que isso é um retrocesso no caso de fazer... Oh, que coisa feia! Eu não está funcionando agora, no outro funciona. Que vergonha ter que fazer downgrade de kernel. Isso é coisa que acontece. O kernel ele precisa evoluir, ele precisa ser menor, apesar das máquinas mais novas que tem hoje aí, mas a maioria das máquinas que rodam Linux são máquinas perereca. Você não vê um Pentium 112 com 500 gigalhões de memória DDR3 rodando Linux. O cara vai botar o Windows, está na cara. Então, muitas das máquinas que rodam por aí é tudo perereca. i3 em 5, i7 de quarta, quinta, sexta geração, a maioria usando placa de vídeo. Aliás, placa de vídeo não, tudo onboard, aquele negócio todo. Então, o kernel ele precisa evoluir tanto para aceitar dispositivos mais novos, quanto para se livrar de dispositivos mais antigos, que podem ser considerados obsoletos pelos desenvolvedores, para fazer com que o kernel fique mais esperto. Então, por exemplo, o Asha ele está, se eu não me engano, no 6.15 ou no 6.17. O meu Wi-Fi ele não funciona. Eu podia comprar um pitoquinho Wi-Fi para usar o kernel mais novo, mas eu acho, para mim, besteira. Então, para poder usar o Asha, eu uso o kernel LTS dele, que é o 6.12.53, se eu não me engano, que é basicamente o mesmo kernel atual que é usado no Debian Trix, que também funciona no meu Wi-Fi aí. Mas tem gente que mandou mensagem para mim dizendo que fez a instalação atualizada do 12 para o 13, ou que fez uma instalação limpa do 13, e alguns dispositivos param de funcionar ou não funcionam direito. Mas sim, volta para o kernel anterior, que funciona também no Debian Trix e não tem problema nenhum. Mas o nego vê isso como vocês falam tanto que o Linux é estável, cacete, vergonha, tem que voltar para o drive, o kernel antigo, não sei o quê. É engraçado que ninguém fala nada quando isso acontece com o Windows, né? Um determinado programa para de funcionar no Windows, que funcionava, por exemplo, no 10 ou no 8, ou até mesmo no 7, aí ninguém fala nada, aí simplesmente dá um jeito de usar uma outra versão. Agora, quando é no Linux, eu já enfio o peru para desmerecer o sistema. Próximo item, usabilidade. Depois que o usuário faz tudo que tem que fazer, instalando via as máquinas normais, as máquinas normais não, a distribuição, e faz ele mesmo as configurações ou usando mesmo as agregadas, a usabilidade basicamente é igual em todas as distribuições. Isso também vai depender do tipo de interface gráfica que o cara vai escolher para usar. Muitas vezes o pessoal vê vídeo no YouTube dizendo assim, versão interface gráfica levíssima que só gasta 500 megas de memória, que não sei o que, deixe só a máquina voando. Aí quando, na verdade, não é nada daquilo que o usuário espera. O cara se dá de cara com uma interface, se ele vier, por exemplo, do mundo macOS ou do mundo Windows, com uma interface gráfica feia, mesmo que seja funcional, não estou dizendo que não preste, e fica assim, aí, puta merda, Linux é feio assim, cara, porra. Então, as interfaces gráficas existem de acordo com o gosto e uso e máquinas que tem por aí. Então, tem máquinas que tem usuário que gosta de Gnome, KDE, Cinnamon, LXDE, XQT, DDE, esse montão de interface gráfica que tem por aí. Mas eu, para o meu uso, o meu tipo de uso, o meu tipo de usuário, eu prefiro KDE e Plasma. O Plasma 6 e Gnome, porque são as interfaces gráficas que me dão a melhor usabilidade no dia a dia. Porque se eu tiver que deixar o sistema para o meu tipo de uso, eu vou ter que fazer as mesmas coisas que eu faço no Gnome e no Plasma 6, por exemplo, no Cinnamon ou em outra interface gráfica, isso vai dar trabalho, sendo que eu posso ter já tudo quase pronto para mim nas interfaces Gnome e KDE. E, novamente, para aquele pessoal que ouve, mas não entende, não estou tirando o mérito das outras interfaces gráficas. Eu já usei Cinnamon, aquela que parece o Gnome 2, né? Como é que é mesmo? Esqueci o nome. Esqueci o nome. Tem até vídeo no canal mostrando aí, né, os prós e contras das interfaces gráficas, eu vou deixar até aí na descrição do vídeo, mas cada um tem que usar aquilo que melhor lhe servir, em vez de ficar indo na onda dos outros, porque o cara que vai dizer a distribuição que ele tem que usar é aquela distribuição que ele usa, né? Então está focada se aquela distribuição para ele dá tudo que ele precisa, não quer dizer que para o outro usuário ele vai ter a mesma experiência de uso que tem aquele usuário que deu aquela dica de uso olha quanto uso, da disposição que ele está na máquina dele. Isso é tudo questão de escolher
né? E o problema da escolha, a gente também entra naquele lance da DistroWatch com aquelas 300 milhões de distribuições disponíveis lá. Só voltando um pouquinho aqui na parte, da instalação do Debian ou do Arch, essas duas distribuições principais, elas fazem sempre uma instalação limpa do sistema. O Debian ainda vem com o navegador Firefox, mas o Arch ele vem peladão mesmo. Você tem que dar lá um pacman, um sudo pacman-s Firefox para instalar o navegador. E isso é bom porque o usuário ele tem a opção de instalar o mínimo e só instalar aquilo que ele quer, em vez de fazer o contrário, como tem as distribuições agregadas, né? Que instala tudo que o usuário acha que é necessário, o usuário vem e tem que tirar o que ele não quer. Agora vamos voltar para a última, que seria o desempenho do sistema. De um modo geral, eu acho o Arch tem um desempenho melhor do que o Debian tem na mesma máquina. A gente vai dar um exemplo aqui. Aqui. Isso aqui vai até ser usado como tema de um próximo vídeo aí. Isso aqui é o desempenho do Arch, lado esquerdo, e do Debian, lado direito, no mesmo disco de 5.400 rotações e 64 megas de cache por 1 tera de tamanho. O kernel é diferente um do outro, né? Porque esse aqui é o kernel 612, esse aqui é o 615 ou 617 do Arch, e você vê que tem diferença entre o desempenho das máquinas de disco. E, de um modo geral, também eu acho que tem menos serviços, né, que iniciam junto do sistema e tal, em relação ao Debian. Mas o Debian ele tem uma estabilidade maior, tem uma compatibilidade, uma retrocompatibilidade com componentes de hardware mais antigos do que o Arch tem, devido ao kernel, né, mas que você pode compensar isso usando um kernel mais antigo, mas entrando naquele mérito de dizer que parece vergonhoso você ter que fazer um downgrade para ter a funcionalidade. No meu dia a dia, minha criação de vídeo, eu sempre fico dividido mesmo entre o Debian e o Arch, que algumas configurações que são feitas no Debian não funcionam no Arch, você tem que mudar certos caminhos e tal, e vice-versa. Mas, de um modo geral, as duas distribuições me dão uma ótima usabilidade na máquina. Eu realmente não sei escolher entre uma e outra. Essa aqui, por enquanto, por exemplo, eu estou usando no Debian Trix, mas basta 2, 3 dias e já me dá aquela vontade de usar o Arch de novo, usando a mesma interface gráfica, ou KDE, ou Plasma, ou Gnome, mas eu caio de cara com aquele lance das atualizações, porque eu não tenho banda larga, eu uso 4G do meu celular. E, toda vez que eu for usar o Arch, tiver que fazer atualização, com o meu toque lá de ver se tem coisa nova para. Porque os vídeos que eu faço aqui é sempre em cima de máquinas mais simples, né, mais antigas, para usar Linux, e tentar com esses vídeos fazer com que o usuário tire o máximo proveito possível das capacidades da sua máquina. Não é à toa que essa máquina aqui, nego nem acredita que um Core Intel um C2D, né, um Core 2 Duo E7400 que tem só 2 processadores, não tem nem HT, numa placa-mãe 775 que não tem HCI, com 4 GB de RAM, consegue fazer conversão de vídeo, conversão de áudio, faz página de internet, tutoriais, aquela coisa toda, e fica numa boa, sem dar praticamente problema nenhum. E é essa experiência que eu sempre tento botar nos meus vídeos aí para os usuários. Porra, se funciona numa máquina perereca, imagina numa mais assim, não precisa ser top de linha, mas uma mais fodoninha da Silva, né? Em vez de um C2D 7400, botar, por exemplo, um i5 de quarta, quinta geração. Fica ótimo o sistema, né? Porque já tem a HCI, que entrega uma velocidade maior para dispositivos SATA, né? SSD e HDD mesmo. A parte de vídeo, você já tem acesso, a partir da terceira geração dos Intel, você já tem acesso ao VA API, que é a codificação e decodificação por GPU, mesmo a onboard, e que essa minha máquina aqui, por exemplo, não tem. E isso tudo é otimizado conforme você vai fazendo atualizações do sistema. Então, os dois sistemas em si, esses que eu utilizo, eles dão pleno uso da minha máquina sem me dar muita dor de cabeça e, como eu falei, é o tipo de experiência que eu quero para todo usuário de Linux. Porque a gente tem milhões de combinações de hardware por aí, dos mais determinados, das mais diferentes marcas, né? Marca boa, ruim, que já pegou dispositivos com enferrujado, já pegou chuva, ou fonte com defeito intermitente e tal.
e não se pode fazer com que com essas configurações tudo funcione 100%. Mas você tendo uma máquina minimamente utilizável, os dois sistemas vão rodar bonitinho, aí vai ficar até difícil de escolher qual que você vai querer na sua máquina. E o vídeo que a gente tem para hoje é esse aí, né? Se você achar que o vídeo merece aí um prêmiozinho, vai aparecer um QR Code aí para botar 10 pila aí na conta do vovô aqui, para continuar botando conteúdo útil como esse. E se você gostou ou não gostou do vídeo, né, você se inscreva no canal, divulgue nas redes sociais, mostre para os seus amigos, dê joinha, comente, mas pelo menos comente com argumentos válidos e não chegar xingando, pito pequeno, vai se fuder, que não sei. Não, entra. Tanto que mesmo as postagens que fazem ataques, eu deixo lá aberto para todo mundo ver. Tô cagando para essa turma aí que vê o galo cantar, mas não sabe aonde. E depois a gente volta com outro vídeo aí maneiro sobre qualquer coisa. Então, valeu!